primeiro lugar, boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Alguém de primeira vez? Sejam muito bem-vindos, bem-vinda, bem-vindos. Não saiam daqui com dúvidas, por favor. Qualquer coisa nos procurem, o que tiverem dúvidas, esclarecimentos. E começando já o nosso tema de hoje, tá? Eu normalmente tenho feito os estudos do livro dos médiuns. E o que a gente comenta com as pessoas, né? Por que a gente traz o livro dos médiuns para uma reunião, para uma palestra pública? Por que a gente estudar com vocês a palestra? Vocês até vão entender por que disso. Mas a primeira coisa que Kardec, quando fez o livro dos médiuns, ele trouxe para a gente um legado muito importante sobre o que é a mediunidade e sobre o que é ser médium. O que eu posso fazer com essa mediunidade? Hoje nós vamos estudar os capítulos 14, 15 e 16, que por um acaso nós vamos tratar justamente do tema médiuns, né? E aí, assim, é importante a gente entender quem são os médiuns, o que é mediunidade, para que serve a mediunidade, quais são os tipos de mediunidade, o que eu, médium, posso ou o que eu não posso. Por que isso, gente? Vocês hoje estão sentados aqui no nosso lar, participando, entendendo um pouco sobre mediunidade. Daqui a pouco vocês vão numa outra casa e vocês também lá vão ter já esse conhecimento. Nós temos, enquanto médium, um papel muito importante, que é de ser intermediário com o mundo espiritual. E vocês têm um papel importante de filtrar aquilo que o médium também traz para vocês. Vocês entendendo o que é mediunidade, o que é um médium, o que se pode, o que não se pode, fica muito mais fácil para que vocês possam usar o livre-arbítrio de vocês e entender que, primeiro ponto, a doutrina espírita ela tem um propósito muito claro. A doutrina espírita não nasce em momento nenhum para que nós possamos ter mais pessoas participando de fenômenos mediúnicos. Não. O fenômeno não é o fim da doutrina espírita, o fenômeno é o meio. E por ser o meio, é algo que a gente vai acontecer, mas nós temos que focar sempre no conteúdo. Por que eu trago isso para vocês? Em qualquer trabalho mediúnico, nós precisamos compreender qual é o conteúdo da mensagem mediúnica que está chegando até nós. Aquilo que eu estou escutando, aquilo que me foi mostrado, tem coerência? Aquilo tem um propósito de elevar o meu espírito, elevar a minha alma, me tornar uma pessoa melhor? Essa é a grande objetivo do trabalho que Kardec fez. Kardec estudou o Espiritismo enquanto ciência, trabalhou enquanto filosofia, para que nós pudéssemos nos moralizar. Não é moralizar o outro. Então, compreender a questão da mediunidade, das suas nuances, é tão importante para que nós possamos saber que tipo de conteúdo. Porque senão a gente, lá atrás, vocês vão lembrar, e até uma fala que a gente ouve às vezes, né? Que Moisés proibiu a comunicação com o mundo dos mortos. Vocês já ouviram isso alguma vez? Por que Moisés lá atrás proibiu a comunicação com o mundo dos mortos? Sabe por quê? Porque naquela época as pessoas estavam fazendo o quê? Charlatanismo. As pessoas estavam usando o mundo espiritual para coisas mais fúteis possíveis, que na verdade não se aplica ao movimento daquilo que logo depois o Mestre Jesus vem nos ensinar, que é o amor. A mediunidade é o amor em movimento. É o legado do Cristo, é o consolador prometido que foi o Espiritismo, trazendo luz para muitos temas que Jesus tratou. E vamos falar um pouquinho então de mediunidade? O que é mediunidade, Alberto? Mediunidade, gente, não é um ser com superpoderes. Não é isso. Muito pelo contrário. Tá? A mediunidade não é uma propriedade espiritual. Também não. A mediunidade é uma propriedade
física. Como assim, Alberto? Mediunidade não é do espírito, não é do que vai falar com o mundo espírito? Sim, mas é uma propriedade que todos nós que aqui estamos sentados temos, em maior ou menor grau. É uma propriedade física. Nós temos aqui, deixa eu tirar o controle, senão vou acertar o controle do meu óculos. Quando meus dedos se cruzam aqui, no centro da minha cabeça existe uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula hoje, para as pessoas com mais de 7 anos, ela é cristalizada. Essa glândula funciona como uma antena de rádio e de TV. Tá? E essa glândula capta esse sinal, que aí não é um sinal, aqui a gente está imerso num monte de sinal de Wi-Fi, de telefone, de televisão, tem várias ondas de energia aqui circulando. E tem as ondas também espirituais. As ondas espirituais elas vão ser captadas por nós médiuns, aonde? Na nossa glândula pineal. Essa glândula pineal pega essas ondas, transforma essa energia espiritual em energia o quê? Nervosa. O que isso acontece? Quando a pineal transforma a energia espiritual em energia nervosa, ela vai aqui no cérebro sensibilizar as diversas áreas cerebrais responsáveis por quê? Pelo meu movimento, pela minha fala, pela minha visão, pela minha audição, pelo meu olfato, pelo meu tato. E com isso ocorre o processo de comunicação mediúnica. Ou seja, não é nada extraordinário. Todos nós, em maior ou menor grau, temos essa propriedade. Todos são médiuns. E aí a gente já começa a colocar uma pulguinha aqui atrás da orelha. Por quê? Se eu sou médium, eu sou suscetível a ter e participar desses fenômenos. Perfeito. Você é suscetível a participar, mas também é suscetível a ser responsável por tudo aquilo que você faz. Que é a segunda parte da mediunidade. Se a mediunidade é física, quem é o médium? Qual o papel do médium? É essa discussão que a gente precisa ter aqui. O médium, gente, não é um ser humano perfeito, puro, que está com a sua auréola, com as suas asinhas de anjo. Muito pelo contrário. Todos nós estamos exercendo o mandato mediúnico porque somos devedores da justiça divina. Temos débitos contraídos no passado que nos colocam aqui. Dona Sandra colocou aqui o exemplo do nosso irmão, que era escravo, que tinha escravos, e quando você socorre um escravo, o médium é aquele que está ali para socorrer. E muitas vezes você, médium, foi o senhor, foi a sinhá, foi o capataz daquele irmão que você está socorrendo ali naquele momento. Então a mediunidade, antes de ser algo para a gente endeusar, é algo que nós temos que refletir. Porque é um local de nosso aprendizado pessoal. É um local de nossa mudança. Cada um dos médiuns, em cada experiência mediúnica, ele tem a oportunidade, através da experiência, de aprender. Aprender o que, Alberto? Então, por exemplo, quando nós vamos fazer um trabalho de desobsessão para acolher um irmão que viveu anos preso na raiva, na revolta, porque passou pela escravidão, o médium vai sentir aquilo. Vai perceber a dor e o sofrimento do outro. Eu começo, e aí como vocês veem lá, às vezes na palestra do Vitor, a me espelhar no sofrimento do outro, entender aquela dor, entender aquele sofrimento. A mediunidade é uma forma que a espiritualidade nos traz de nós aprendermos com a visão do outro. Sabe aquela história que muitas vezes a gente é pego, desprevenido, e aí... Ih, ligaram o alarme. Só um minutinho. Não, vai disparar? Vai disparar. Quem que ligou?
Não, desligou, desligou. Não, ele mexeu na luz. Então vamos lá, gente. O que acontece? Só pra gente. Eu vi de tarde isso acontecer. Estranho. Mas vamos lá, gente. Voltando aqui, olha só. O que a gente estava falando? O exercício da mediunidade, ela nos permite, através do espelhamento do outro, perceber o que é a dor do outro. Às vezes a gente está aqui reclamando da nossa vida, das nossas questões, e às vezes a gente olha para o lado e percebe que tem um irmão que está com tanta dificuldade quanto eu ou mais. Não é porque a dor do outro é maior ou menor, mas eu começo a espelhar, enquanto médium, a dor do outro. Eu começo a entender o aprendizado do outro. Olha a grandeza de Deus quando nos traz a mediunidade, para que eu possa aprender pela experiência do outro. Porque médium não é perfeito. Aqueles que... Quem assistiu aqui Os Mensageiros, o filme, eu vou dar um spoilerzinho para quem não assistiu, tá? Mas não fiquem chateados comigo. O que acontece, gente? Médium é tão perfeito, que vocês veem lá no filme Os Mensageiros o quê? Início do filme, o Aniceto chama lá a equipe, reúne a equipe para fazer a viagem para a Terra com uma missão, com um propósito, com um objetivo. E não era um objetivo gigantesco, era montar uma casa espírita que tivesse atendimento, que tivesse assistência. E aí tem 3 pessoas, 3 mensageiros, 3 candidatos a médium, que são escolhidos para essa missão. Eles são preparados para isso, se prontificam. Eu vou fazer o meu melhor, dona Sandra, vou trabalhar para caramba, vou todo dia lá no nosso lar. E chegando aqui na Terra, aquelas pessoas perdem o foco, perdem o rumo, por vários motivos, porque aqui nós temos o que, gente? O nosso livre-arbítrio. Lá em cima, a espiritualidade, já sabendo disso, o que eles fizeram? Já deixaram backup. Já deixaram alguém preparado, porque, olha, se Alberto não aparecer lá no nosso lado, Dona Sandra chama fulano, chama Beltrano, chama Cicrano. Então, as 2 esposas estavam preparadas para cumprir aquela missão. Por quê? Havia o risco deles não atenderem. Eles são médiuns. São pessoas imperfeitas. Que chegam aqui, vocês vão observar que cedeu à riqueza. Outro, ao dia a dia da vida espiritual, confundindo a vida espiritual com a vida material. Começou a cobrar. E Jesus disse, dai de graça o que recebeste de graça. Então percebam, não foi a missão deles vir para cá para fazer isso. A missão do médium é ter um propósito de evolução e de crescimento. Agora, eu tenho a minha escolha. E aí, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é: cuidado, prestem atenção. Médium não é Deus. Médium é intermediário entre você e a energia espiritual. Você também pode ser intermediário. O médium também tem dor de barriga. O médium também tem a questão emocional dele. Por mais que a gente peça, deixa suas coisas lá fora. Mas a gente sabe, né, dona Sandra, que o médium traz aqui para dentro a briga que teve com o marido, a discórdia com a família, a questão do trabalho. Isso é normal, é da nossa natureza. O médium é aquele que está em processo de aprendizado. Todos nós aqui. A cada atendimento, e aí também tem uma coisa que é importante, que às vezes vocês olham, fulano é um médium pronto. Médium pronto, gente, ele se apronta todo dia. Sabe por quê? Cada dia o médium vai ter uma experiência diferente
uma vivência diferente, um aprendizado novo. Vão acontecer coisas que ele não ou nunca viu. E por que isso, Alberto? Para que ele possa também trabalhar um outro pilar da doutrina espírita, que é o instruí-vos. Kardec foi categórico quando nos disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por que Kardec faz questão de falar do instruí-vos? Porque médium precisa conhecer aquilo que ele está vivenciando. Daí o livro 2, Médiuns. Daí a codificação kardecista toda está à nossa disposição para nós aprendermos. Por que eu digo isso? E o médium precisa estudar, precisa ler não só da doutrina espírita, mas outras, filosofia, entender psicologia, entender um pouco das coisas. Por quê, gente? Muitas vezes vocês vão se deparar com espíritos dos mais variados níveis, das mais variadas profissões, de todos os conhecimentos que você nunca viu. E o que isso significa, Alberto? Que eu preciso falar de igual para igual com ele. Dona Sandra fala, às vezes, o pessoal que está fazendo aí o curso de doutrinação, Dona Sandra fala do médium que vai doutrinar o espírito, aí fica: meu irmão, você quer uma prece? Vou fazer uma prece, reza para você. Às vezes o espírito precisa falar, mas você precisa saber conversar com ele. É quase uma terapia. Quando você não conhece a realidade, não estuda enquanto médium, o que você vai dizer para aquele espírito? Talvez o espírito vai te ensinar. Vocês querem ver algumas coisas importantes? Lá atrás, quem assistiu o filme Divaldo, Mensageiro da Paz? Todo mundo, né? Joana é braba? É rigorosa? Bastante, né? Por que Joana é rigorosa? Porque o mandato mediúnico que foi confiado ao Divaldo requeria dele uma disciplina igual ao Emmanuel falou para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Se você pega as obras de Divaldo, as obras de Chico, vocês vão ver que são de um conteúdo muito profundo. Às vezes as pessoas até falam: a linguagem da Joana é difícil. Agora imagina o Divaldo se ele não tivesse sentado para estudar, para aprender, para ler Joana. Chico, se vocês assistirem, aí eu recomendo que assistam Pinga Fogo, quando questionam o Chico sobre o grau de intelectualidade dele, da formação cultural, e ele diz: olha, eu estou aprendendo com Emmanuel. Emmanuel me ajuda corrigindo os meus erros. Olha a humildade do Chico. Quando o Divaldo deu lá foi convidado para dar a primeira palestra, que Joana arregalou os olhos e ele chegou lá, não tinha o que falar, e que na saída da palestra, Joana, se não me engano, foi Castro Alves, não sei, Humberto de Campos, chegaram para ele e falaram assim: você vai ser papagaio? O que é ser papagaio? Repetir aquilo que estão dizendo para você? Humberto de Campos foi lá e salvou ele. Mas ficou a lição. Quando Alberto vem para cá para fazer a palestra, quando Caetano vem para cá, quando Miranda vem para cá, quando Vitor vem para cá, quando Alex, a gente tem que estudar antes. A espiritualidade nos ajuda? Com certeza. Não tenho dúvida disso. Mas eu preciso me preparar. Eu preciso entender o que eu vou falar. Então, o médium é aquele que está em processo de aprendizado. Aprendendo o que, Alberto? A ser melhor. Melhor hoje do que ontem. E cada dia melhor, gente. Esse é o papel do médium. Médium não está aqui, outra coisa importante que a gente fala, para estar fazendo o que eu chamo de futurologia. O que é isso, Alberto?
A mediunidade não serve para ter premonição? Alguns momentos você vai ter premonição. Mas o médium não está aqui para trazer os números da Mega Sena, da Loto, para ninguém, ou dizer se isso ou aquilo vai acontecer. Por que não, Alberto? Porque muitas vezes no processo premonitório, o que acontece? Há uma tendência de que algo vá acontecer. Por que é uma tendência, Alberto? Porque está na tua história de vida, necessidade de um determinado aprendizado que você vai ter que passar e que só você vai ter que passar. Agora, eu posso chegar aqui, como no livro Os Mensageiros, e fazer tudo diferente. Eu posso querer seguir um caminho diferente daquilo e vou seguir. Talvez a minha missão vá me encontrar. Esse é um outro aspecto. Mas vai me encontrar talvez numa situação mais difícil, porque eu segui um outro caminho diferente daquilo que estava programado. E aí a vida, eu não digo que é espiritual, a vida vai mudar os caminhos para você chegar onde você tem que chegar. Então o médium não está aqui para fazer futurologia e nem deve. Médium tem que tomar cuidado no que fala. Médium tem que tomar cuidado com o que pensa. Por quê, gente? Tudo aquilo que eu falo, o outro está absorvendo. Tudo aquilo que eu penso, eu estou atraindo. Então, quando eu estou falando de mediunidade, é uma coisa muito séria. E um outro ponto super importante do que é médium, médium é responsável por tudo que faz. Lá dentro do box, quando o médium está te atendendo, aquilo que ele diz é responsabilidade dele. O médium tem o papel e o dever de fazer o filtro daquilo que ele está falando. Por quê, Alberto? É censura espiritual? Não, gente. Muitas vezes, ao médium vai ser dado a oportunidade de perceber situações em que a pessoa que está na frente dele não tem condições de lidar com aquilo. Como é que eu faço? Olha, sai falando o que me vem à cabeça? Não. O meu papel é que cada um saia daqui melhor do que entrou. Vou mentir? Não, mas vou orientar a pessoa a seguir um caminho pautado nos ensinamentos do Cristo que possa ajudá-la a superar qualquer dificuldade e desafio que apareça. Esse é o nosso grande desafio. E vamos falar um pouquinho de tipos de mediunidade, né? Nós temos aqui, essa parte, esse capítulo do livro, ele fala um pouquinho dos tipos de mediunidade. Um dos tipos de mediunidade é o médium de efeito físico. O que é esse médium de efeito físico? E aí, assim, vamos lá, todos vocês são médiums, todos vocês têm uma coisa que para o efeito físico é muito importante, que é o magnetismo animal. Tá? O nosso magnetismo é o que a espiritualidade utiliza para fazer os efeitos físicos. E o que é efeito físico? Aquele barulho de noite lá na cozinha que ninguém quer levantar para ver. Não é isso? Aquele copo que caiu do nada. Aquele quadro que despencou da parede. Não tem isso? Isso é efeito físico. Ou transporte, por exemplo. Olha, eu tenho esse microfone aqui. Eu não posso passar daqui, né, Moni? Esse microfone está aqui, daqui a pouco a espiritualidade faz um fenômeno de transporte de efeito físico e vai aparecer num outro lugar guardado aonde ninguém teria acesso. Isso é efeito físico. E quem faz isso? É o médium. O médium precisa estar consciente. Não, às vezes você está doando energia para que esses efeitos aconteçam. E aí, Alberto chama a atenção de vocês sobre isso. O que eu estou pensando na minha casa? Que tipo de energia que eu estou jogando no ambiente? Que tipo de energia que eu estou liberando para o mundo espiritual? O efeito físico que vai ser gerado vai ser um efeito positivo?
Imagine o seguinte, de tarde eu falei isso para o pessoal e vou falar para vocês também. A partir do momento que vocês entram aqui dentro, as energias de vocês estão sendo manipuladas para o tratamento de vocês. O magnetismo do efeito físico, a espiritualidade vai pegar a energia de vocês e vai usar para tratar vocês e outras pessoas, independente da minha vontade, independente do meu querer. E aí a pergunta, né? Qual tipo de energia que eles vão conseguir tirar de mim? Alberto, eu cheguei lá no nosso lar a tarde toda pensando nos meus problemas, nas minhas dificuldades, na minha briga. Nós precisamos harmonizar energeticamente para que as energias que nos circundam sejam positivas. Vocês já ouviram falar do ciclo vicioso ao invés do ciclo virtuoso? O que é o ciclo vicioso? Eu mobilizo energias negativas através do pensamento negativo, das afirmações negativas, de um conjunto de coisas que eu vivo na minha vida e eu fico naquele olho do furacão. Por quê? Eu estou manipulando energias negativas em torno de mim. Ah, eu acho que eu fui abandonado pela espiritualidade de luz. Não! É porque a espiritualidade de luz não consegue nem chegar em você de tanta energia negativa que você criou do seu lado. E aí a gente até pergunta, você conversou com a tua espiritualidade de luz? Isso também acontece muito com os médiuns, tá? Às vezes a gente se acha a última cereja do bolo, não é isso? Cara, então a espiritualidade tem que estar aqui à minha disposição a tempo e hora. Não, não é assim, gente. Eu tenho que fazer por onde ser ajudado. Sou eu que sou responsável pela minha cura. E aí quem disse isso nem fui eu. Tem um cara muito mais importante que disse isso, que foi aquele senhor, o Mestre Jesus. Quando, lá atrás, alguém tocou a túnica dele e aquela pessoa foi curada, e ele falou, alguém me tocou. E aí, depois ele conversando, o que ele diz? A tua fé te curou. Ele não falou, eu, Jesus, te curei. Isso é para a gente refletir. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o papel da nossa mediunidade para o nosso próprio progresso, para a nossa melhoria, para a nossa cura. Eu sou responsável. Começa aqui. Se a gente quer fazer diferente, começa aqui. Médios involuntários ou naturais? Alberto, o que é médio involuntário? É médio inconsciente? Não, não tem nada a ver com médio inconsciente. Médio involuntário é aquele que está manifestando os fenômenos mediúnicos e não se dá conta. Quer ver? Minha filha passou mal, aí eu fui lá, rezei por ela, e daqui a pouco ela aliviou a dor. O que eu estou fazendo ali? Eu estou jogando a minha energia, a minha oração, o meu amor. E tudo isso é mediunidade. Só que você não está usando roupa branca, você não está dentro do centro, você está dentro da sua casa. Aliás, nós somos médiuns 24 horas por dia. Então, por ser médium 24 horas por dia, nós precisamos a todo momento orar e vigiar. Porque involuntariamente nós somos suscetíveis a diversos fenômenos mediúnicos. Precisamos estar atentos para que não caiamos nas nossas próprias armadilhas. Outro tipo de mediunidade são os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Eu brinco que durante um bom tempo na minha vida, eu trabalhei mediunicamente, eu comecei a trabalhar mediunicamente, eu acho que foi em 88. De 88 a uns 20 anos, até 98, 2000, até uns 2005 mais ou menos, eu como médium, se você sentiu o que, Alberto?
Nem um arrepio. Não sentia nada. Mas, Alberto, como é que você era médium? Eu trabalhava mediunicamente, sempre trabalhei. E nunca precisei incorporar, ver, ouvir, nada. E uma coisa importante que depois eu acho que de 2005 para frente, mudou. Alberto, por que mudou? Por que a sua mediunidade abriu? Abriu porque na minha missão, no meu caminho, a espiritualidade precisava que eu desenvolvesse algumas atividades. E aí um recadinho para vocês. Tem gente doido para ver, gente doido para ouvir, gente doido para receber um santo. Não é isso? Principalmente os candidatos à média, né, dona Sandra? Então vamos começar o curso em março. Uma coisa importante para vocês é: o telefone toca de cima para baixo, não de baixo para cima. Meu Deus, eu queria tanto ver, sabe, aquela coisa bonita. Eu queria. Aí depois aparece um espírito obsessor, todo enlamaçado. Aí a pessoa, não, mas dona Sandra, como é que eu faço? Dá para fechar? Esse é um exemplo bom. Quem não assistiu, assiste. Eu faço isso sempre para as pessoas. Sexto Sentido, o filme Sexto Sentido. É exatamente aquilo ali, tá? Sem tirar nem pôr. É um retrato fiel do que acontece no mundo espiritual para aqueles que veem. Tá? E outra coisa importante, eu vejo tudo que eu quero, Alberto? Não. Você só vê aquilo que a espiritualidade julga importante que você veja para o trabalho que você precisa desenvolver. Ponto. Eu ouço tudo que eu quero? Não. Quem determina lá é lá em cima. O telefone toca de lá para cá. E às vezes eu brinco que eles montam um quebra-cabeça. Dona Sandra sabe o que eu estou falando. Às vezes eles mandam uma peça, sabe aqueles quebra-cabeça grandes, 1000 peças? Aí eles mandam aquela pecinha lá do canto. E aí você olha aquela pecinha e fica olhando, fica entendendo aquela imagem. O que aquela imagem quer dizer? Aí depois eles vão montando o quebra-cabeça para você, até você ter condições de entender toda aquela dinâmica da vida da pessoa. Você vai puxando as coisas devagar, para que você tenha condições de tratar e a pessoa também tenha condições de absorver. Porque aí tem gente que viu aquele... Olha, Solange, eu vi um negócio assim. Aí Solange sai daqui correndo, desesperada. Alberto falou uma coisa. Não é assim? Eu preciso preparar. A espiritualidade sabe disso. Outra coisa importante, a gente não vê com os olhos e não escuta com os ouvidos. A gente escuta com o cérebro, com a cabeça, com a voz interior que vem de dentro da gente. Por quê? Lembra lá no início que eu falei que a pineal é sensibilizada? Ela vai mandar energia lá para a área da audição. Ela vai mandar energia lá para a área da visão. O que vai acontecer? Você vai ter exatamente aquele flash daquilo que você precisa saber, nem uma coisa a mais, nem uma coisa a menos. Aquilo que é necessário. Médiuns falantes, isso a gente tem demais. Com fenômeno ou sem fenômeno, tem muito médium falante. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O que é um médium falante, gente? É um médium que, ao receber essa energia, consegue sensibilizar a área motora e a área da fala, e ele vai transmitir uma mensagem. Aqui tem um ponto importante. O médium, quando ele está transmitindo a mensagem, ele vai estar trabalhando essa mensagem também. Não vem a mensagem nua e crua do espírito, até vem, dependendo do médium. Mas o que é importante? Que o médium e o espírito trabalhem em sintonia para você saber o que você pode e como você vai falar. Tá? É a famosa psicofonia. Nós temos os médiuns videntes, eu já falei dos médiuns sonambúlicos. Médiuns sonambúlicos somos todos nós também. Nós muitas vezes trabalhamos o quê? Quando nós saímos do nosso corpo ao anoitecer, no nosso sono fisiológico, o nosso perispírito continua ligado ao nosso corpo físico pelo laço de prata.
Então há uma ligação direta entre o espírito desprendido e o corpo físico. E o que acontece? Eu vou ter uma série de encontros com familiares, com espíritos. E aí a pergunta que fica para vocês é: quem eu vou encontrar a hora que eu for dormir e emancipar o meu espírito? Qual o irmão ou a irmã, ou em que região eu vou me posicionar? Por isso que a gente fala aqui da importância de, na hora de vocês irem deitar, de fazer uma oração, ler uma página edificante, não ficar ligando. Alberto, eu sempre vejo Big Brother, depois do Big Brother eu fecho o olho e durmo. Depois vocês me contem aonde o espírito emancipado de vocês foi parar, né? Porque a gente aí ele fala assim: Alberto, eu não estou conseguindo dormir há muito tempo. Big Brother começou em janeiro, desde janeiro para cá eu não consigo dormir. Por quê? Justamente porque é o tipo de energia que eu estou lidando. Primeiro que equipamentos eletrônicos já ativam o teu cérebro. E outras são as imagens, os pensamentos, tudo aquilo que está rolando ali. Tá? Então é importante eu fazer uma oração, eu me ligar no meu mentor, no meu anjo guarda, pedindo e me colocando à disposição da espiritualidade superior para estar nas escolas, aprendendo, nas equipes, trabalhando, ajudando. Eu me colocar. Ah, Alberto, eles não vêm me buscar, não? Eu sou um médium tão importante? Não. Você se coloca à disposição da espiritualidade. Gente, nós temos o que? Nosso livre-arbítrio, nossa escolha. E tem aqui também o último, e não menos importante, aliás, é o que o pessoal mais gosta, que são os médiuns curadores, né? O que são os médiuns curadores? São aqueles médiuns que têm um magnetismo de cura e que conseguem, pela imposição de mãos, pelo tratamento, ajudar a recuperação do assistido. Por que eu falo recuperação e não a cura? Pelo seguinte, gente, a cura depende muito de vocês. Tá? E o médium do magnetismo de cura, e aí eu, infelizmente, tenho que dizer isso, o médium é o meio, não é o fim. Quem faz todo o trabalho é a espiritualidade, tá? Não querendo iludir ninguém. Ah, eu fui médium de cura lá do nosso lar. Curei tanta gente. Se o próprio Jesus falou, né, gente, que a tua fé te curou, a gente não cura ninguém. Mas nós temos uma propriedade que pode ajudar. Nós somos o quê? Intermediários. Nós somos o quê? Medianeiros. Então, isso serve para a gente raciocinar em cima disso. Existem os médiuns psicógrafos. O que é um médium psicógrafo? É aquele médium que, ao receber o sinal lá na anteninha, vai sensibilizar a área motora, vai sensibilizar a área e vai começar a escrever. Esse médium ele tem algumas características. Ele pode ser médium mecânico, psicógrafo mecânico. O que é isso? A energia bateu aqui, entrou na pineal, vai mexer meu braço, eu vou escrever. Eu não sei o que eu estou escrevendo. Não passa pela minha cabeça. Eu só estou lá, ó, a mão está fazendo. Você não vê, é mecânico, tá? Eu tenho médium intuitivo e inspirado, que é aquele médium que recebe a mensagem passa pela cabeça dele e ele vai escrevendo, tá? Ele é intuído e ele vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Também é um tipo de psicografia. Também não acontece de baixo para cima, é de cima para baixo. No nosso trabalho de mensagens e percepções, a gente escolhe aqui, ó, a ficha aleatoriamente. Eu não sei que eu vou pegar a ficha da Solange de quem para escrever. Eu de tarde falei com Dona Sandra nessa questão na palestra da tarde sobre médium intuitivo. A gente, logo quando eu entrei no nosso lar, chamaram a gente para participar da Semana Espírita e eu tinha que escrever uma palestra. Coincidentemente, estava na semana que eu ia sair de férias. Eu saí de férias com minhas filhas, aí nós estávamos lá se divertindo, aí chegou de noite, fui dormir. Aí de noite eu não estava vendo Big Brother, pode deixar, porque não era nem época de Big Brother, outubro, mas eu estava fritando bolinho, vocês já viram na cama? Rola para lá, rola para cá, rola para lá, rola para cá, não consegui dormir.
Eu não conseguia dormir. Eu falei, tem alguma coisa errada. Por que eu não estou conseguindo dormir? Aí eu falei, Cristiane, eu vou levantar. Levantei. Aí sentei na mesa, aí veio intuitivamente toda a palestra que eu tinha que fazer. Eu escrevi a palestra, fechei o caderno, voltei para a cama e dormi. É assim. Mas o telefone tocou de onde? Lá de cima. Como é que o telefone tocou? Acorda, sai daí. E o bolinho rolando para lá e para cá. Porque às vezes a gente é teimoso, a gente não capta os sinais, tá? A espiritualidade tem que mostrar para a gente o que eles querem que a gente faça. Outro tipo de médium é o médium de psicógrafo de pressentimento. Como eu falei anteriormente, médium de pressentimento não é aquele que vai fazer futurologia. Ele vai receber uma mensagem trazendo uma informação que pode ser uma tendência. À tarde eu também comentei sobre um caso que aconteceu comigo. Ano passado, em maio, eu perdi minha mãe. E em fevereiro eu estava fazendo evangelho em casa e me deu vontade de escrever. E aí veio uma escrita o quê? Mecânica. Eu não sabia o que eu estava escrevendo. Por que eles fizeram a escrita mecânica se muitas vezes eu sou um médium intuitivo? Porque eu não podia ler o que eu escrevi. Eu escrevi. No final assinou Célia Regina, que era uma amiga da minha mãe. Quando eu li Célia Regina, eu tomei aquele susto. E aí a Célia falava para minha mãe, olha, Miriam, aqui é muito bom, é um lugar maravilhoso, mas você fica quietinha aí, se cuida, porque o seu tempo não é agora. Você precisa se cuidar. Você precisa fazer diferente. Os recados dela era algo premonitório, tanto é que meu irmão me perguntou, minha mãe vai morrer? Eu falei assim, Estevam, depende dela. Se ela se cuidar, ela provavelmente vai permanecer conosco. Porque o recado chegou antes. Só que ela, até o último dia dela morrer, ela estava fumando. Não parou de fumar um minuto. Aí em maio ela veio a óbito. Não teve jeito. Culpa da Celinha? Não. Celinha só pediu para ela se cuidar, ela não se cuidou. Então, assim, o médium, ele vai trazer mensagens, às vezes, que são tendências. Agora, o assistido tem o poder de escolha. Se ela tivesse se cuidado, talvez ela estivesse aqui conosco. Talvez ela permanecesse aqui conosco, com os netos. Mas foi uma escolha dela. E aí, assim, a gente pouco tem a fazer, entende? Nem a espiritualidade. A espiritualidade ela tentou avisar, mas não conseguiu. E para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho de médiuns e de moralidade. Por que isso, gente? Eu já coloquei para vocês que médium é aquele que mais deve no início da palestra. Nós temos no livro dos Espíritos, no livro dos médiuns, uma classificação dos médiuns imperfeitos. O que são médiuns imperfeitos? São médiuns obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos. Nós não somos nada. Médium não tem obsessão, Alberto? Claro que tem. Não está livre, porque o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vivo, isso vai me trazer obsessão, gente. Médium fascinado é aquele médium que, tá? Sabe aquele cara que não tem certeza, que ele não se acha, ele tem certeza que ele é? Vocês já ouviram isso? O cara tem certeza que é o melhor médium do mundo e, por um acaso, Chico Xavier veio psicografar por ele. Não, porque Chico agora vai psicografar aqui comigo. Nossa, eu estou me sentindo o espírito A, B, C, D, e só vem rei, rainha, doutores, importante, né? Não serve qualquer um tem que ter um nome bonito, tem que ter alguma representatividade na sociedade. Se não tiver, não serve. E qual é o problema disso, gente? O médium fascinado, ele entra num processo de obsessão tão sério que você não consegue separar ele do obsessor que está com ele. Se passando por Dr. Bezerra, por Dr. Fritz, ou qualquer outro médico espírito consagrado que a gente conheça, tá?
Mas por que o espírito não consegue se libertar dele? Porque ele está preso pelas teias da vaidade, do orgulho. Médium tem que ser o mais humilde possível. À tarde eu expliquei, falei sobre isso, sobre o exemplo de Chico. Chico, a vida dele toda, gente, teve que se esforçar muito para cumprir o mandato dele. Tudo que ele fazia era para exemplificar o que ele escrevia. Tem a história do tomate, tem a história do avião, todo mundo já ouviu falar. E uma das passagens que eu contei à tarde que é interessante, no filme dele, que assim, aquilo me tocou profundamente. Foi a passagem onde Chico estava se preparando para dar uma palestra e Emmanuel estava na sala com ele. E ele vai e pega uma peruca, porque eu acho que ele estava perdendo o cabelo, e ele coloca aquela peruca. E aí Emmanuel olha para a cara dele e ele fala assim, esquece. E aí ele coloca a peruca e vai. Por quê? Ele se deu também aquele direito naquele momento de cuidar da aparência dele. Uma pessoa que a vida toda se dedicou à espiritualidade. Tá? Então, com humildade, não ganhou nunca um centavo. Tratava todo mundo de forma igual. Olha o exemplo, esse é o médium. É um médium sério, modesto e, como Dona Sandra fala, médium bom é um médium devotado. É aquele que está disposto a ajudar, a servir. E por falar em servir, nós vamos encerrar. Para aqueles que querem ser médiuns, para aqueles que já são médiuns, eu trago para vocês essa prece que eu gosto muito, que é o servir sempre. Que diz assim: se procuras a extinção das dores por onde vais, mantenha a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises a granel, impedimentos gerais, para vencê-los, não fujas de servir um tanto mais. Pretendes viver acima das aflições em que cais, não desertes do dever de servir um tanto mais. Carregas lutas em tua casa, provações descomunais, por tua paz, não desistas de servir um tanto mais. Encontras pedras, injúrias, ofensas, erros brutais, não te afastes do programa de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais, não menosprezes o ensejo de servir um tanto mais. Angústias do coração em tempestades morais, inventa novos recursos de servir um tanto mais. Se quiser atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais. Casimiro Cunha, Francisco Cândido Xavier. Uma boa noite para vocês.